O engenheiro é o profissional responsável por aplicar técnicas e conceitos científicos na resolução de problemas e desenvolvimento de novos produtos. Basicamente, o engenheiro é, então, um criador de coisas. O conceito de engenharia existe desde a antiguidade, desde que o homem começou a criar coisas para sua proteção e bem-estar. Desde as lanças ou artefatos cortantes, até equipamentos que são fundamentais ainda hoje, como a roldana, a alavanca e a própria roda. Se analisarmos as necessidades do homem na antiguidade, não teremos dificuldade para entender o que era engenharia naquela época. As civilizações daquela época eram civilizações nômades, e o homem precisava se defender dos animais e também caçá-los para ter o que comer. Isso faz com que as criações da antiguidade se baseiem praticamente em armas. À medida que as sociedades foram abandonando o nomadismo e se tornando sedentárias, começaram a surgir as grandes construções civis. Cidades, monumentos, sistemas de irrigação e distribuição de água foram construídos para os mais diversos fins. Referências dessas grandes obras não faltam. Podemos citar as pirâmides do Egito, os aquedutos de Roma, o Coliseu, a Grande Muralha da China e as antigas cidades maias e astecas. Tais construções deixam clara a participação habilidosa dos antigos engenheiros civis e militares. Durante os séculos XVIII e XIX, ocorreu a maior expansão intelectual e tecnológica da era moderna, sendo marcada pela Revolução Industrial. Ela foi um momento de amplas mudanças tecnológicas, a maioria delas desenvolvidas por engenheiros. Uma característica fundamental da Revolução Industrial foi a substituição da força humana e animal pela larga utilização de maquinário. Por exemplo, os motores a vapor foram desenvolvidos para bombear a água de minas, substituindo humanos ou animais. Durante a Revolução Industrial, as disciplinas de engenharia, especialmente engenharia civil e mecânica, começaram a emergir como especializações identificáveis. Entre os avanços técnicos realizados durante esse período, temos as máquinas a vapor, máquinas têxteis automáticas, a impressão mecânica e o transporte com motores a vapor. Embora houvesse muitos outros avanços tecnológicos durante a Revolução Industrial, estes dão uma visão geral dos diferentes processos e tecnologias que se tornaram importantes na época. O primeiro motor a vapor com sucesso comercial foi desenvolvido por Thomas Newcomen, na Inglaterra. Seu motor tinha um grande cilindro, no qual um êmbolo era deslocado para cima e para baixo. O êmbolo era ligado a um braço oscilante e o movimento desse braço oscilante podia ser utilizado para acionar a bomba. James Watt desenvolveu uma versão melhorada do motor a vapor. Seu motor era muito mais eficiente do que o de Newcomen, necessitando apenas de 1/4 da quantia de combustível e, portanto, era muito menos dispendioso no seu funcionamento. A principal indústria que foi transformada pela Revolução Industrial foi a de produção têxtil. Antes da Revolução Industrial, a manufatura têxtil era uma indústria caseira. Os tecidos e roupas eram feitos por pessoas que trabalhavam em suas casas ou em pequenos grupos. Após a Revolução Industrial, os tecidos e roupas passaram a ser produzidos em grandes fábricas, utilizando máquinas com motores de água ou vapor. A Revolução Industrial no século XIX trouxe mudanças também para os processos de impressão e composição. Friedrich Koenig inventou a prensa de impressão a vapor. A primeira unidade comercial foi vendida para a Times, de Londres, em 1814. Esta prensa poderia fazer 1.100 impressões por hora, o que era muito mais rápido do que os processos manuais de impressão. Essa tecnologia facilitou o surgimento de um jornal diário que foi amplamente divulgado. Em 1844, Richard Hoe, nos Estados Unidos, desenvolveu a máquina de impressão rotativa. Esta prensa poderia imprimir mais de 20.000 cópias por hora. Chegamos ao século XX. A partir daqui, o mundo começa a evoluir cada vez mais rápido, nos mais diversos campos tecnológicos, sendo palco de várias pequenas revoluções. Com o desenvolvimento de materiais mais leves e ao mesmo tempo mais resistentes, os trabalhos com eletricidade e eletrônica, a busca pelas fontes de energia,
o planejamento dos novos sistemas de transporte, a exploração espacial e os grandes trabalhos nas áreas de saúde, a engenharia do século XX nos deu a qualidade de vida que temos hoje e uma introdução do que teremos nos anos vindouros. Num evento organizado pela National Academy of Engineering, foram selecionadas as 20 maiores realizações da engenharia no século passado, sendo anunciados pelo ex-astronauta e engenheiro Neil Armstrong, como sendo aquelas que tiveram um maior impacto na qualidade de vida das pessoas no século XX. 20º lugar. Os materiais de alto desempenho. Iniciando do ferro e aço, até os últimos avanços na fabricação de polímeros cerâmicos e compósitos, o século XX tem sido a revolução nos materiais. Os engenheiros têm manipulado e melhorado as propriedades dos materiais para usos em milhares de aplicações. 19º lugar. A tecnologia nuclear. A manipulação do átomo mudou a natureza da guerra para sempre e causou espanto no mundo com seu poder. As tecnologias nucleares também nos forneceram uma nova fonte de energia elétrica e desenvolveram novos instrumentos para a pesquisa médica, tanto para diagnóstico e tratamentos, quanto na geração de imagens. 18º. Os lasers e as fibras ópticas. Os pulsos de luz dos lasers são utilizados como ferramentas industriais, dispositivos cirúrgicos, satélites e em outros produtos. Nas comunicações, as fibras de vidro de alta pureza fornecem a infraestrutura para carregar informações através de luz produzidas por laser. Um único cabo de fibra óptica pode transmitir dezenas de milhões de ligações telefônicas, arquivos de dados e imagens de vídeo de uma só vez. 17º. As tecnologias do petróleo e do gás. O petróleo tem sido o componente energético mais importante no século XX, resultando em combustível para os carros, casas e indústrias. Os produtos petroquímicos são utilizados em milhares de produtos, desde uma aspirina até em roupas. Estimulado pelos avanços da engenharia na exploração do petróleo e no processamento, os derivados do petróleo têm tido um enorme impacto nas economias mundiais, nas pessoas e na política. 16º. As tecnologias da saúde. Os avanços da tecnologia na medicina do século XX têm sido impressionantes. Os médicos dispõem hoje em dia de um grande arsenal de equipamentos para diagnóstico e tratamento. Alguns produtos que melhoram a qualidade de vida das pessoas são os órgãos artificiais, as próteses para substituições de articulação, tecnologias de imageamento e os biomateriais. 15º. As aplicações domésticas. A inovação tecnológica produzida pela engenharia resultou em uma ampla variedade de dispositivos, incluindo aspiradores de pó, máquinas lava-roupas e secadores. Estes e outros produtos nos permitem maior tempo livre, possibilitam a mais pessoas de trabalhar fora de suas casas e contribuem significativamente na economia global. 14º. As tecnologias de imagem. Desde os pequenos átomos até as galáxias mais distantes, as tecnologias de geração de imagens têm expandido os limites da nossa visão. Desde a análise do corpo humano, o mapeamento do leito dos oceanos, até a análise do comportamento do clima, são resultado dos avanços da engenharia nas tecnologias de formação de imagens. 13º. A internet. A internet mudou o nosso trabalho, a educação e as comunicações pessoais. Pelas suas características de acesso global às notícias, ao comércio e aos grandes centros de armazenamento de informação, a internet permitiu a globalização e a aproximação dos povos, adicionando ainda conveniência e eficiência para nossas vidas. 12º. A exploração espacial. Desde os primeiros foguetes até os satélites mais sofisticados, a exploração espacial foi a mais incrível façanha da engenharia no século XX. O desenvolvimento de naves espaciais tem emocionado o mundo, aumentando o nosso conhecimento e melhorando as nossas capacidades. Milhares de produtos e serviços úteis têm resultado dos programas espaciais, incluindo equipamentos médicos, previsões do clima mais exatas e comunicações sem fio. 11º. As malhas rodoviárias. As autoestradas fornecem uma das características mais desejadas pelo homem: a liberdade de locomoção pessoal.
Milhares de engenheiros constroem as estradas, as pontes e os túneis que conectam as cidades. Permitem a movimentação de mercadorias e serviços para as áreas remotas, incentivam o crescimento e facilitam o comércio. 10º. Os sistemas de ar-condicionado e refrigeração. O ar-condicionado e a refrigeração mudaram a vida do homem no século XX. Dezenas de inovações de engenharia fizeram possível o transporte e armazenamento de alimentos frescos e perecíveis. Eles permitem que as pessoas trabalhem confortavelmente em lugares de clima caloroso e auxiliam na criação de ambientes de temperatura estável para os componentes sensíveis que constituem a economia da tecnologia da informação. 9º. A telefonia. O telefone é a pedra fundamental da vida moderna. Ligações quase instantâneas entre amigos, famílias, empresas e países permitem a comunicação que melhora as nossas vidas, as nossas indústrias e as nossas economias. Os engenheiros têm feito inovações impressionantes que levaram a tecnologias dos fios de cobre até as fibras óticas, desde os quadros de distribuição até os satélites e das linhas fixas até as linhas sem fio e até a internet. 8º. Os computadores. O computador tem transformado as empresas e as vidas através do mundo, pelo aumento de produtividade e pelo acesso aberto às vastas áreas de conhecimento. Os computadores têm reduzido o incômodo das rotinas diárias de nosso trabalho e permitiu novas formas de manipular problemas complexos. A capacidade de invenção da engenharia alimentou esta revolução e continua a fabricar computadores mais rápidos, mais potentes e mais baratos. 7º. A mecanização agrícola. O maquinário das fazendas, tais como tratores, cultivadores, colheitadeiras e milhares de outros elementos, aumentaram a eficiência e a produtividade das lavouras de forma impressionante. No início do século XX, um agricultor que abastecia alimento para 10 pessoas, com as inovações da engenharia até o final do século em questão, conseguia alimentar a 100, no mesmo espaço de terra. 6º. Rádio e televisão. A rádio e a televisão foram os maiores agentes da mudança da sociedade no século XX, abrindo as janelas para as outras culturas, a áreas remotas do mundo e como documentário para a história. Os engenheiros têm desenvolvido tecnologias extraordinárias que permitem a troca de informações e entretenimento para milhões de pessoas todos os dias. Estas tecnologias vão desde os antigos telégrafos sem fio até os avançados sistemas de comunicação via satélite. 5º. A eletrônica. A eletrônica fornece a base de incontáveis inovações, como aparelhos de CDs, TVs e computadores, somente para mencionar alguns poucos equipamentos. Desde os tubos de vácuo até os transistores, e daí até os circuitos integrados, os engenheiros têm feito a eletrônica cada vez menor, mais poderosa e mais eficiente, construindo o caminho para produtos que têm melhorado a qualidade e a comodidade da vida moderna. 4º. Água tratada e abundante. A disponibilidade de água tratada e abundante mudou a forma de viver e morrer dos humanos nos últimos séculos. No início do século XIX, as doenças adquiridas pelo consumo de água poluída, tais como a febre tifoide e a cólera, matavam centenas de milhares de pessoas anualmente. A partir de 1940, os sistemas de tratamento e distribuição de água, projetados por engenheiros, começaram a eliminar doenças nas nações desenvolvidas. Estes avanços também permitiram levar água a lugares da Terra que eram inabitáveis. 3º. O avião. O transporte aéreo moderno de transporte de mercadorias e pessoal de forma rápida através do planeta facilitou a nossa interação pessoal, cultural e comercial. As inovações tecnológicas na engenharia, que vai do aeroplano dos irmãos Wright até os atuais jatos supersônicos, têm feito tudo isto possível. 2º. O automóvel. O automóvel pode ser o símbolo mais importante da liberdade pessoal. É também o maior transportador de pessoas e produtos e uma fonte de crescimento econômico e de estabilidade comercial. Desde os primeiros veículos até os mais modernos, o automóvel é uma amostra da capacidade da engenharia
com incontáveis inovações feitas tanto no design quanto na produção e na segurança. E em primeiro lugar, temos a eletrificação. A energia elétrica está envolvida em praticamente qualquer ocupação e operação da sociedade moderna. Ela tem literalmente iluminado o mundo, gerando grande impacto em inumeráveis áreas da vida moderna, incluindo a produção e processamento de alimentos, nas comunicações, nos cuidados da saúde e nos computadores. Milhares de engenheiros fizeram isto acontecer, com trabalhos inovadores em fontes de energia, técnicas de geração de energia e nas redes de transmissão. Atualmente, a engenharia se ramificou em diversas áreas, tornando-se muito mais flexível às necessidades impostas pelo mundo. Por fim, conclui-se que a engenharia pode ser definida como a arte de aplicar princípios científicos e matemáticos de forma a beneficiar o homem, trazendo assim um maior conforto e praticidade para os dias de hoje.